canal da Edvestor. Eu sou Gabriela Fornes, sou responsável pelo marketing aqui da empresa e hoje a gente está com uma convidada super especial, a Patrícia, que fala muito sobre perfil comportamental, e o tema de hoje a gente vai falar sobre como a comunicação eficaz pode te ajudar no seu processo de venda e negociação de imóveis. Se apresenta pra gente, Patrícia. Olá a todos, mais uma vez. Gabriela, um prazer a gente poder bater esse papo e agradeço a você que está assistindo a gente, né, essa oportunidade da gente trazer um pouquinho mais de informação. Eu sou Patrícia Fanteza, eu sou analista de perfil comportamental, sou coach também de carreira e sou apaixonada por desenvolvimento humano, por conhecer as diferenças entre as pessoas, então espero poder colaborar um pouquinho mais com vocês. Voltando para esse tema imobiliário, que a gente pode usar também para qualquer tema, como é que a comunicação eficaz ela pode ajudar a quem está negociando, a quem quer vender, quer comprar, quer investir em imóveis? Como é que a pessoa pode usar a comunicação para conseguir almejar esse imóvel? Uma das coisas que a gente observa bastante é que às vezes as pessoas têm muita necessidade de falar. Às vezes você pega aquele vendedor que ele quer apresentar, mas ele não ouve. E aí, às vezes, ele quer trazer o olhar dele dentro do que ele considera as vantagens e benefícios, mas ele não ouve o cliente para saber o que realmente o cliente está buscando e o que o cliente realmente entende como vantagem e benefício. Então, a primeira coisa que um bom vendedor, um bom negociador, precisa fazer é ouvir mais. Ele precisa aprender a entender um pouquinho o seu cliente, a sua maneira de ver e de enxergar, quais são realmente os desejos e necessidades desse cliente. Eu vou te dar um exemplo. Quando nós falamos de um perfil muito planejador, é um perfil que busca muita segurança. Então ele vai ter na sua fala uma série de coisas que você vai perceber com palavras, mas se o corretor não estiver atento e não tiver essa percepção, ele pode acabar trazendo determinadas coisas que não vão atingir, não vão satisfazer as necessidades desse cliente. Se ele estiver atento àquilo que realmente a pessoa está falando e principalmente se ele conseguir identificar as necessidades de cada perfil, ele vai conseguir direcionar a sua fala, a sua apresentação para aquilo que o cliente realmente quer ouvir. Toda essa questão do conhecimento do cliente, da análise do perfil do cliente, de identificar realmente as necessidades do cliente, esse eu acho que é o primeiro ponto para que você possa ter aí um bom trabalho realizado dentro dessa área. A gente tem esse olhar para o perfil comunicador, de que é um bom comunicador realmente, de que é uma pessoa que sabe falar, mas tentar comunicar demais pode atrapalhar? Pode atrapalhar e assim, o perfil comunicador não necessariamente fala bem. Quando nós falamos num perfil comunicador, nós estamos falando numa série de características que significam pontos de conexão, que significam, por exemplo, querer persuadir, querer influenciar o ambiente onde a pessoa está inserida. Mas tem muitos comunicadores que não sabem se comunicar. Ao contrário, às vezes são prolixos, às vezes falam demais, ou às vezes tendem a um excesso, por exemplo, nessa relação de informalidade. E se você pega, por exemplo, um perfil que é mais conforme, mais analítico, ele em geral, ele não se relaciona, não se conecta com tanta facilidade de imediato. Se você tem uma pessoa que ultrapassa esse limite sem entender com quem ele está falando, qual é o perfil do cliente dele, ele pode muitas vezes acabar se tornando excessivo nesse contato, que isso vai causar estranheza para o outro. Às vezes ele pode até perder essa venda mesmo em função disso. No caso do perfil analista, como é que a pessoa que é analista ela pode desenvolver de alguma forma ou usar ali algo que possa ajudar ela a melhorar a comunicação? Todos nós temos pontos incríveis, áreas de talento. Quando a gente fala do perfil que é mais analítico, a gente está falando de uma pessoa que em geral é mais fatos e dados, né? A cabeça dela tende a ser
mais racional, menos emocional. Significa que ela não tem a emoção? Claro que não, né? Mas ela tende a olhar as coisas sob um viés mais racional. Em geral, são pessoas que têm um forte olhar para o detalhe e conseguem ter uma análise de risco muito forte, mais até do que os outros perfis. Se você pega, por exemplo, perfis muito extrovertidos, como comunicadores e executores, eles têm pouquíssima análise de risco, né? Em geral, eles são muito otimistas e eles acabam não avaliando muitos riscos. Um perfil mais analítico é aquele que vai observar cada detalhe e vai ter essa percepção do risco aumentada, né? Então, isso é uma grande capacidade que ele tem. Por outro lado, muitas vezes o fato dele prestar atenção nos detalhes de uma maneira excessiva pode fazer com que ele também se torne muito crítico, ou com ele mesmo, né, ou com as pessoas ao redor. Cada perfil tem recursos assim tremendos e ilimitados, né? Então, quando a pessoa ela conhece os recursos e como ela flui melhor, como ela pode usar aqueles talentos ali, colocar em jogo, ela, sem sombra de dúvidas, vai atingir os mesmos resultados ou até melhores, só que de uma maneira muito mais leve, fluindo mais com quem ela é, sem precisar ser diferente de quem ela é, que vai requerer, obviamente, muito mais esforço. E a gente falou do planejador, analista. Nós temos também o executor e o comunicador. Falamos do comunicador, faltou do executor. Eu acredito que uma dificuldade de comunicação do executor é exatamente não comunicar, ir lá e fazer. Então, como é que o perfil executor pode dar uma melhorada ali em conseguir se comunicar mais antes de ir lá e fazer? O executor, por ele ter essa simplicidade, né, de ser reto e direto na comunicação e na maneira de pensar, ele às vezes pode acabar atropelando as pessoas que estão ao redor, né? Primeiro porque ele muitas vezes acaba não planejando muito, né? O perfil dele é um perfil de chegar e fazer. Isso às vezes pode gerar um pouquinho até de dificuldade nas relações. Por exemplo, uma pessoa que é mais executora, se ela pede para alguém para fazer uma coisa e essa pessoa não faz na hora, muitas vezes ele mesmo arregaça as mangas, vai lá fazer ou fala, né, alguma coisa, dá uma chamada de atenção ali. Por quê? Porque na cabeça dele as coisas são simples. Se eu sei o que precisa ser feito, eu faço. A pessoa sabe o que tem que fazer, como assim ela não faz? Então isso para ele acaba sendo às vezes difícil de perceber, porque aquilo é óbvio para ele, mas não necessariamente é óbvio para o outro. O executor, ele é uma pessoa que tem muita autonomia. Eles são ágeis, eles são retos, diretos, pensam rápido, e não são todos os perfis que são assim. O que fica muito forte para a gente? Todos os perfis são incríveis, né? Todos os perfis, por exemplo, numa empresa são fundamentais. Você vai ter o momento de ter aquela pessoa que precisa ser reta, direta, pensar no resultado, na execução. Você vai ter aquela pessoa que precisa olhar os detalhes, enxergar também, por exemplo, o planejamento. Vai ter a pessoa que vai precisar trazer as ideias, vai precisar se conectar. Não tem nenhum perfil que fique de fora. Quando você aprende a ter as pessoas certas nos lugares certos, aprende a colocar as pessoas de acordo também com as suas, não só com o seu perfil, mas com as suas áreas naturais de talento, você em geral traz uma melhoria no clima organizacional de uma forma muito grande. E as pessoas passam a fluir com muito mais bem-estar naquilo que fazem. Acredito que entendendo melhor, né, o perfil de cada um, você consegue fazer a pessoa chegar ali no objetivo com mais clareza, de uma forma mais leve, ao invés da gente se autoconhecer sozinho, que fica ali quebrando a cabeça. Então acredito que você ajuda aí o caminho a ser mais leve. Eu brinco muito porque nós todos temos pontos cegos. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. E às vezes a gente fica exatamente dessa forma, tentando bater cabeça, tentando chegar sozinho a determinadas coisas. Eu falo por mim. Eu fui empresária, eu tive uma empresa com 40 colaboradores durante 16 anos. E há 25 anos eu trabalho dentro da área de escuta empática, dentro da área do apoio emocional, onde eu precisava ter uma escuta muito assertiva para determinadas situações. Eu trabalhei dentro da área da prevenção do suicídio como voluntária durante muitos anos, então você tem que aprender a desenvolver uma escuta que seja muito precisa e muito assertiva. E quando eu, em 2017, fui buscando autoconhecimento, também recursos para desenvolver a minha equipe, eu acabei me deparando
com o coaching, uma metodologia que até então eu não conhecia, e me apaixonei, né? Fiquei muito encantada porque aquilo mexeu muito comigo, porque de alguma maneira eu vi que, dadas as devidas proporções, era o que eu já fazia há quase 26 anos. Então aquilo mexeu muito comigo, mas até então eu nunca tinha pensado em mudar de área. E eu tinha uma empresa com 40 colaboradores, estruturada, né? Sólida, enfim. Eu fiquei 2 anos sofrendo, com dúvida, com culpa, insegura. Será que é isso mesmo? Mas como assim? Mudar de área? Não. 2 anos depois eu resolvi contratar uma coach maravilhosa, e quando ela começou a fazer determinadas atividades e aplicou determinadas ferramentas, trouxe uma metodologia, eu me lembro que ela trouxe uma ferramenta específica que eu saí daquela sessão, aquela única sessão, com toda a clareza que eu precisava para tomar uma decisão que eu levei 2 anos sofrendo. Qual foi a conclusão que eu cheguei? Sozinho não dá. Como a gente tem pontos cegos, quando você tem alguém te ajudando a expandir a forma de olhar as coisas, te ajudando a perceber coisas que antes você não percebia sozinho, fica muito mais fácil de você tomar decisão. Eu poderia ter encurtado esse período, eu não precisaria ter sofrido 2 anos se eu tivesse buscado alguém que pudesse me ajudar dentro disso. Isso foi um grande aprendizado e ficou assim muito claro para mim que todos nós, sem exceção, por termos pontos cegos, precisamos do apoio de alguém que consiga, de maneira neutra, trazer pontos para a gente de reflexão para que a gente aprenda a expandir a visão e ver as coisas de outra forma, né? Porque sozinho realmente não dá. Com certeza, muito bacana, Patrícia, essa forma de você conseguir ajudar as pessoas a se expressar, a se comunicar da forma que elas conseguem, sem a pessoa se transformar em outra coisa, adquirir uma personalidade diferente. Realmente não precisa disso. Então, Patrícia, muito obrigada pela sua aula aqui, né? Foi praticamente uma aula sobre comunicação efetiva. Então, obrigada mais uma vez. Você quer finalizar? Te agradecer mais uma vez e aproveitar o ganchinho que você colocou, porque eu acho que é uma coisa que me toca muito e espero que toque você também, né? A gente veio com características próprias, com recursos únicos, e com certeza cada pessoa ocupa um lugar diferente no mundo. Uma das maiores dificuldades hoje, que eu acho que a gente às vezes fica tentando se encaixar numa série de modelos e a gente esquece que o que a gente veio para contribuir, só a gente pode contribuir. Às vezes a gente fica com tanto foco querendo ser outra pessoa que a gente deixa de passar pela vida contribuindo com os maiores recursos que tem. Então acho que o meu papel é ajudar as pessoas a fluírem dentro de quem elas são, com os recursos que elas têm, e ocuparem o seu lugar no mundo que só elas podem ocupar. Ninguém vai poder ocupar no seu lugar o lugar que você veio para ocupar. E quando a gente encontra esse espaço, isso é muito enriquecedor. Quando a gente se alinha, entende quem a gente é, entende realmente como a gente vai fluir na vida sendo quem a gente é, sem precisar ser diferente, a gente encontra um espaço diferente para fluir. Então, espero que você também possa buscar esses espaços, procurar ser você e não se encaixar em modelos diferentes daquilo que você é, porque com os seus maiores recursos você vai poder contribuir muito mais. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade. Obrigada, Patrícia. Então, se você quiser encontrar a Patrícia, as redes sociais dela estão aqui na descrição do vídeo. E é isso, acho que a gente conseguiu falar bastante sobre esse tema de comunicação efetiva. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.